Cheguei que cheguei feliz, hein? Feliz, maravilhado. Porque hoje vamos estar falando da palavra de Deus. Mais um final de semana chegou. Chegou para mim, eu creio que chegou para você. E é bom a gente acordar esse domingo, esse dia tão especial e maravilhoso, falando da Bíblia, falando de Jesus, falando do melhor do mundo, porque Ele só tem o melhor na minha vida e o melhor na sua vida, porque eu acredito e eu creio. E quando Deus ele fala os nossos corações, vamos cumprir, porque a passagem e a mensagem ela vai ser aqui anunciada. Todo mundo faz um voto com Deus. Eu creio, eu acredito. Aqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitados, aqueles que querem ter uma comunhão e uma aliança com o Pai. Eu creio e acredito que a mensagem ela é anunciada através de pregadores, através de pessoas comuns mesmas. Pode trazer a mensagem. Hoje aqui eu sou um mensageiro da palavra de Deus para trazer as boas novas para você. Eu quero ser aqui hoje breve, com alguns versículos, porque Deus, Ele fala os nossos corações quando estamos aflitos. Até mesmo na hora da bonança, até mesmo na hora da felicidade, da alegria, Deus fala com nós a todo minuto, a todo segundo. Temos que prestar atenção à mensagem quando ela é anunciada. Deus capacita aqueles que não estão capacitados para trazer o Evangelho. Capacita. Ele é o dono do ouro, da prata, do bronze, desse mundo. Ele nos fez a imagem dele, parecemos com Deus. Então Deus ele pode capacitar qualquer pessoa que quer falar do Evangelho dele, principalmente do Evangelho, que é o ID, e vai levar para as pessoas entender, compreender e aprender a importância de viver esse Evangelho. Eu creio e acredito, Deus capacita qualquer um que tem vontade de aprender da palavra de Deus, e principalmente o ID que é para todos que querem levar ao mundo aí fora. Muitas pessoas estão clamando para ouvir uma mensagem. Muitas pessoas querem ouvir de Jesus, querem ouvir de Deus, mas isso são escolha, é de cada um. Se você quiser assistir esse vídeo e já desligar, a escolha é sua, não é escolha minha. Então tudo vai depender de você. Hoje aqui só sou um instrumento para trazer a mensagem da palavra de Deus. Eu não sei falar muito bonito não. Como vocês já assistiram muito as minhas lives, os meus vídeos, eu sei falar assim, do modo mais simples. Eu aprendi assim, eu quero aprender mais, quero falar bonito como muitas pessoas falam. É maravilhoso, mas também temos que ter uma vida em obediência, em santidade. Temos que falar de Deus? Temos. Mas não dá para falar de Deus tendo uma vida podre. Não dá. Você tem que falar de Deus quando você tem uma vida saudável. Uma vida em obediência, em santidade, na presença de Deus, é verdade. Tendo comunhão com Deus, indo para a igreja. Ir para a igreja é um privilégio que todos nós temos que fazer. Isso é bíblico. Jesus colocou as escrituras para todos aprender, viver e ir na igreja, cultuar a Deus, viver em comunhão com os irmãos, em verdade, em santidade, em obediência. Ninguém precisa ir para a igreja com tristeza. Não, vamos com alegria, porque a alegria, ela vem do Senhor. Deus, Ele renova a tua vida. Deus te dá chance, oportunidade para todos vocês, para nós. Pega essa chance, pega essa oportunidade. Dedique a Deus. O que é 2 horinhas para Deus final de semana? Não é nada. Um dia e uma noite tem 24 horas, podemos fazer muitas coisas, mas o compromisso com Deus é preciso. Uma vida com Deus é preciso. Deus é amor, é a paz, é a alegria, é a honra, é a justiça, é a verdade, é a vida, é a felicidade.
tudo que é verdadeiro e bom é de Deus. É importante. O casamento vem do Senhor. Ele te abençoa com uma esposa, abençoa com o marido, abençoa com os filhos. Tudo é um trabalhar de Deus? É. Se Ele falar que você vai ter filho, você vai ter filho. Se Deus falar que você vai casar, você vai casar. Se Deus te der um bom marido, uma boa esposa, recebe, agradece e dê valor. Valorize porque ainda dá tempo. O mundo de hoje, de 2024, poucas pessoas valorizam o casamento, o relacionamento. Rapidamente não quer mais. Rapidamente quer se separar. Não se suporta, não se aguenta. Mas se casou é porque tem amor. E quando se tem amor, tem respeito, tem gratidão. Tem que entender e compreender que o casamento é o começo da felicidade. Onde duas pessoas vão se unir e se tornar uma só. Como assim uma só? O casamento é a união. E quando se faz as coisas, um se comunica com o outro. Se torna uma só. Duas pessoas pensando como dois, mas se tornando um só. O casal, a união, a família. Isso é um presente de Deus. Deus une a família para ser feliz. E hoje aqui vamos estar falando de família. Hoje aqui vamos estar falando de filhos. Hoje aqui vamos estar falando de bênçãos de Deus. Quando Deus falar com você, escute, preste atenção, vigia, seja um vigilante na presença de Deus. Se conecte com Deus, porque ainda dá tempo. Eu posso falar de Deus? Posso. Eu vou à igreja, eu tenho minha família, tenho meus filhos. Eu estou em obediência e santidade. Não estou vivendo em pecado nenhum. Eu posso falar de família, de filho de Deus. Eu tenho essa chance e essa oportunidade. Ainda não sei falar muito bonito como eu tenho falado, mas vou falar do modo mais simples. Se você está vivendo em obediência, como a palavra de Deus, ela fala para você viver, então você é apto a falar qualquer coisa verdadeiras. Deus te concede, porque Ele te abençoa. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então hoje eu queria falar de um homem. Um homem que fez uma aliança com Deus. E Deus concedeu ele filho. 2. Um era da promessa e o outro não. Mas a mulher desse homem, ela não poderia ter filho, porque ela não esperou no Senhor. Ela achou que dessa forma agradaria o marido dela. Mas não é assim que funciona. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Essa mulher foi muito ansiosa. Ela se precipitou. Ela entregou a empregada ao seu marido. E ali, o marido gostou da ideia. Eu creio e acredito que ali o marido não pensou duas vezes. Já que a minha esposa está me dando a empregada, vou ter relações com ela, vou ter filho, e ela vai engravidar. A vontade de Abraão era ter filhos, ter uma família. Mas como ele era velho, ficaria muito distante esse sonho, e para ele era impossível, mas não era impossível para Deus. Deus prometeu algo extraordinário para ele. Poderia ele e ela ter esperado no Senhor. É como acontece com muita gente. As pessoas não esperam em Deus. Esperam em tudo, mas menos em Deus. Aí as coisas ruins acontecem. Vai culpar quem? Culpar Deus você não pode. Porque Deus já tinha anunciado. Ele já tinha avisado que daria um presente. Mas sempre acontecem essas coisas. Porque as pessoas não esperam no Senhor. Não tem paciência, quer tudo de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Todo mundo demora 9 meses para nascer. Ninguém nasce de 6 meses. Acontece de prematuro. Mas ninguém nasce em 1 mês, 2, 3. Ninguém nasce. Então é assim que a gente temos que estar conectado com Deus. Vivendo, aprendendo e obedecendo e ouvindo. Porque a mensagem ela é anunciada.
Quantas pessoas não esperam no Senhor e acontece uma coisa ruim? Quantas pessoas batem cabeça toda hora e acontece outra coisa ruim? Se vigiasse mais, lesse a Escritura, esperasse em Deus, tivesse paciência ou até mesmo uma comunicação melhor, agradável com a mulher ou com o marido, as coisas não iriam para o buraco. As coisas não aconteceriam tão ruim assim como está acontecendo nos tempos de 2024. Vivemos numa lei de semeadura. Você planta, você colhe. Se planta coisa boa, colhe coisa boa. Se plantar coisa ruim, colhe coisa ruim. É assim a nossa vida. E não podemos viver assim por muitos anos. Porque Jesus, ele veio para nos libertar. Deus deu o seu Filho, que tanto ama, para nos salvar. Então, se tiver em pecado, saia do pecado. Porque Jesus, ele vai habitar. Ele vai te renovar hoje, nesse domingo. Ele vai te renovar hoje, nesse dia 28. Ele vai renovar você agora, nesse mês de abril. Então, tudo é um depender de Deus? É, mas depende também de você. Se você abrir a porta do coração, coisas boas podem acontecer com você. Você acredita? Jesus é o maior libertador de todos os tempos. É o maior influenciador de todos os tempos. É o melhor do mundo. E é verdade. Ele habita na minha vida, habita na sua vida, habita na vida daqueles que querem ser habitado, transformado, renovado, modificado. Então você pode confiar nele? Pode. É o nosso melhor amigo? É. Ele não tinha pecado, ele não mentiu, ele não fez nada para desagradar alguém. Ele fez para ajudar as pessoas. Mas mesmo assim o mataram. Deus tem misericórdia, mas as pessoas não têm misericórdia pelas pessoas. É o que você vê no mundo de hoje. Um mata o outro, um rouba o outro, um passa a perna no outro, um pega a mulher do outro. Isso é amigo, amigo faz isso com amigo, conhecido faz isso com conhecido, até familiar faz isso com familiar. Olha os tempos que vivemos hoje, que absurdo. As pessoas perderam o juízo, perderam. Olha o que estão fazendo e cometendo e não estão nem aí. Não bate nenhum perdão e nenhum arrependimento. Esfriamento mundial, é esse que é o nome que eu posso dizer. Então aqui esse homem Abraão, Deus falou com ele que daria um presente para ele, que ele ficaria muito feliz. E ela também ficaria feliz. Mas ela e ele não esperou, os dois não esperaram. Ele poderia ter recusado a empregada, mas não recusou, porque a carne foi fraca através dele? Foi. Poderia ele esperar no Senhor, nas mensagens como Deus tinha falado com ele, mas ele não quis esperar. Já que a mulher está me dando, então eu vou aproveitar essa oportunidade e vou engravidá-la. Mas Sara também não pensou no depois? Não pensou. Bateu o arrependimento? Bateu? Porque a empregada começou a provocá-la. Assim ela viu. A empregada era uma escrava. Se a mulher de Abraão não poderia dar filho, agora a empregada vai dar o filho para Abraão. Abraão queria deixar as suas recompensas, queria deixar o que ele tinha para um filho dele mesmo, do seu sangue. Não queria deixar para outros. Não queria. Ele queria deixar para o seu próprio filho. Como ele era velho, como ele teria filhos? Então, ele estava sem esperança. Estava sem fé, praticamente. Se ele tivesse tanta fé, ele não teria dormido com a empregada. E nem ela tinha dado a empregada para o seu marido. Faltou fé nessa hora? Faltou. Ele era um homem que andava com Deus, era. Deus fez uma aliança com ele. Mas ele, por ser humano, teve essas falhas. Por isso que é bom estar conectado 24 horas com Deus. Qualquer coisa que você fazer, peça a direção de Deus para não acontecer igual aconteceu com Abraão e Sara. É tremenda essa mensagem, porque Deus, ele faz apóstolos, discípulos, pregadores, mensageiros para trazer as boas novas. E hoje aqui estou trazendo para vocês as boas novas. Renova, Senhor, a tua vida. Renova, Senhor, a minha vida. Renova as nossas vidas, meu Deus. Somos merecedores? Não.
somos pessoas mal ingratas, porque muitos não reconhecem e muitos nem agradecem. Mas Deus tem misericórdia, nos abençoa, é verdade. Então aqui essa mulher bateu arrependimento e queria dispensar essa empregada e mandar embora. Mas ela queria também era maltratar todos os dias. Além de grávida, seria maltratada pela dona. A empregada, ela sofreu? Sofreu. Não é fácil quando alguém está te maltratando, é verdade. Ainda mais quando carrega um filho que é do teu marido, porque você não pode ter filho. E você faz a loucura que fez essa mulher. É uma loucura fazer isso. É melhor adotar um filho do que pegar a sua empregada e entregar para o seu marido. Ou pegar uma outra mulher e entregar para o seu marido. Hoje as pessoas fazem isso por prazeres. Prazeres existe. Hoje você vê muita coisa errada que a mulher realmente, pelo marido ter fetiche, ou o marido, ou a esposa, ou quem seja, tem fetiche, entrega alguém para o seu parceiro. Entrega alguém para o seu cônjuge para realizar fetiches. Hoje existe muito disso. E acontece futuramente, ou uma gravidez, acontece futuramente um arrependimento. Tudo acontece porque as pessoas não pensam no depois, só pensam no agora. O agora atrapalha muita gente, atrapalha porque não tem uma direção, não tem um discernimento e não fala com Deus. Se você perguntar para Deus, se você lê a Bíblia, que você quer fazer uma coisa errada, Deus não vai te permitir que você faça. Deus vai proibir que você faça. Já existe 10 mandamentos onde temos que ficar longe disso. Então Deus vai falar com você, não faça isso. Você vai se arrepender. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele fala com aqueles que estão conectados, fala. E também fala com aqueles que não estão conectados, também fala. Para vocês compreender e entender que Deus é tão real, tão verdadeiro, que Ele está habitando na minha vida, na sua vida, em todo canto do mundo. Grande é o Senhor por enviar o seu Filho. Deus é bom demais e maravilhoso por nos dar a direção, a verdade e a vida. O maior consolador é Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, é verdade. Então aqui essa mulher, a empregada chamada Agar, teve um filho chamado Ismael. Era a promessa de Deus? Não era. A promessa era Isaque, o filho que Deus tinha falado para Abraão e Sara. Mas eles não esperaram no Senhor, fizeram a vontade da carne deles. Foi o que aconteceu. E depois bateu arrependimento em Sara. O que eu fiz? Já está feito. Agora já foi. Mas Deus tinha falado com ele. E apareceu 3 homens. 3 homens na casa ali de Abraão. Abraão hospedou eles ali. Fez comida, fez pão. Deu para eles. E os homens perguntou: cadê a sua esposa Sara? Ele falou: está ali atrás, fazendo alguma coisa. E ele mandou chamá-la. E ela ficou ali só ouvindo. E os 3 falou para Abraão: daqui 1 ano eu vou vir aqui de novo. E você terá filhos. Ele ficou surpreso, porque ele era velho. Ela, quando viu isso, deu risada. Como pode um casal de velhos ter filho a essa idade? Deus faz o impossível virar possível, faz. Se eles tivessem esperado no Senhor, tinha acontecido a promessa, que é o Isaque, ter nascido primeiro. Não quero desprezar Ismael, porque Ismael também é filho de Abraão, só não é de Sara. Filho é filho, não existe ex-filho. Existe ex-marido, ex-esposa, mas jamais vai existir ex-filho. É por isso que você vê essa guerra nesses países aí. Israel, Irã, Iraque, Síria, todos esses países do Oriente. Muita guerra. A Escritura já fala
É briga por causa de Deus, é briga por causa de terras, é briga por causa de famílias, e vai gerando guerra, e o povo paga o pato, as crianças pagam o pato com as consequências, os sofrimentos. Pagam. É muito triste isso, mas quando é que eles vão acordar? Quando Jesus voltar? Quantos inocentes já morreram por causa da guerra deles? Guerra santa? A maioria é guerra santa. Deus é um só para todo mundo, glória a Deus. Mas eu digo a vocês que a verdade um dia chegará aos olhos de todos. Toda a verdade chegará um dia aos olhos de todos. É verdade e é uma realidade. Então aqui aconteceu que os 3 que tinham aparecido ali, eu creio que seria homens de Deus, que falou para eles que teria filhos. Daqui 1 ano eu vou voltar aqui. Vocês vão ter filhos. E realmente aconteceu. Nasceu a promessa, Isaac. Foi o nome que ele colocou ao filho dele. E a palavra de Deus, ela foi concretizada mais uma vez. Como Deus tinha falado que iria ter filho, ele teve seu filho. Se tivesse ouvido, nada disso teria acontecido. De ter nascido Ismael. Foi uma traição? Foi. A partir do momento que você é casado, você deita com uma outra mulher, não importa se a sua mulher te entregou, te ofereceu, é uma traição. Já é um adultério. Ele poderia ter recusado, mas não recusou. Pensou só no agora. Então, ambos traíram. Ela por entregar a empregada e ele por praticar amor com ela. Relação na cama. E gerar um bebê. Gerar um bebê, não vou dizer que era um pecado. Quando veio uma criança, eu creio que Deus abençoa. Eu creio nisso. Por mais que seja de atos de adultério, a consequência é do homem por não usar preservativo, é verdade. A consequência é do homem por fazer relações antes de estar casado. A consequência sempre é do homem e da mulher por não se prevenir, e é verdade. E nos tempos de hoje nasce criança toda hora, sem precaução, sem progressão, sem diálogo, nasce criança sem conversa, porque estão apaixonados. As consequências vêm depois quando um não quer assumir. E sempre acontece isso, e sempre alguém é abandonado, e sempre alguém chora no final. Sara chorou porque ela não poderia dar um filho no comecinho. Mas se tivesse ouvido Deus, os anjos, isso não teria acontecido. Serve de lição para as pessoas que querem ouvir dessa mensagem, que querem aprender. Então aqui agora, vamos estar lendo a Bíblia. Eu marquei alguns versículos importantes da palavra de Deus, que está aqui de laranja. Todo versículo é muito importante, mas é bom que a Bíblia seja folheada, estudada, mencionada e praticada também. É bom aprender com quem sabe, é verdade. Eu sou marinheiro de primeira viagem. Não sou como muitas pessoas que falam bonito, mas falo do modo mais simples para vocês compreender e entender. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Alguns versículos da palavra de Deus. Então vamos lá. O tema aqui é: Deus faz uma aliança com Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. E quando Deus fala da recompensa, sabemos que a recompensa vem do Senhor, vem. Existem vários tipos de recompensa, é verdade. Mas aqui, a maior recompensa era o filho de Abraão. Ele tinha um sonho de ter filho. É a promessa, era o legado. Tudo que ele tinha, ele queria deixar para o teu filho. Então Deus já dá um sinal que daria uma recompensa. E recompensa do Senhor é coisas maravilhosas, grandes. Olha a outra recompensa que Deus quer nos dar. A salvação.
Ser feliz no paraíso. Olha, pensa, raciocina. Ser feliz no paraíso por uma recompensa que Deus está te dando, uma chance, uma oportunidade. Analisa e pensa como é bom estar vivendo esse evangelho. A recompensa vem do Senhor, vem. Temos que praticar, temos que ir para a igreja, temos que viver em santidade e obediência, é verdade. E aqui Deus falou com Abraão, Deus pode falar com você. Através de pregação, testemunhos, louvores, teatro, oportunidades. Deus usa qualquer pessoa para trazer as boas novas, é verdade. E lá no versículo 6, no versículo 7, fala assim: Ó Senhor disse também, eu sou Deus. O Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. O Senhor, meu Deus, disse a Abraão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Abraão não acreditava que Deus poderia dar essa terra para ele. Já tinha tirado dali da cidade de Ur, como tenho falado aqui no começo, da Babilônia. Tirou de uma cidade para dar para ele uma outra terra, um lugar, uma propriedade que seria dele. Mas ainda Abraão não acreditava. Como posso ter certeza que isso vai ser meu? Como aqui tem mencionado no versículo 8, esta terra será minha? Foi a pergunta que Abraão fez para Deus. E no capítulo 18, vai falar assim, mais versículo da palavra de Deus. Deus promete que um filho a Abraão. Aqui, já estamos falando do filho que Deus prometeu a dar para Abraão. Falamos primeiro da recompensa, agora vem o presente, o filho. E no versículo 3, fala assim, e disse, senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Deus envia 3 anjos. Deus envia 3 homens, 3 pessoas para ir ali até a casa de Abraão. Para ele ter mais certeza que a verdade vai acontecer. A promessa vai aparecer. A recompensa vai nascer. Vai. Então ali, para ele ter mais certeza, mais segurança, Deus não brinca com ninguém. Deus é coisa séria. Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar, Ele quer te transformar, Ele quer te moldar. Ainda dá tempo para você ser modificado e moldado. Creia no Senhor. Deus maravilhoso, fiel e espetacular. Olha só que maravilhoso. E no versículo 5 também fala assim, na parte B. Os senhores que honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Além dos anjos aparecer ali na casa de Abraão, Abraão serviria a eles. Chances e oportunidades dessa. Muitos tiveram chance de conhecer Jesus em carne. Muitos tiveram chance de Jesus estar habitando em espírito e em verdade, está ajudando. E quem dá valor? Quem dá valor pelas coisas boas que Deus está fazendo? Se você der valor, glória a Deus. Se você reconhece, glória a Deus. Se você vê que isso é de Deus, vai para a igreja agradecer ao Pai. Vai para a igreja mostrar a importância que você tem por Jesus, por Deus. Existem milhões de igrejas, e eu acredito que existem milhões que pregam da sã doutrina, que pregam da verdade. Ainda existe igreja que pregam da palavra de Deus, que pregam da verdade. Existe. Como existem os falsos profetas, existem os verdadeiros profetas. Existem homens de Deus, como também não existe. Existem os lobos, existem os mentirosos, como existem os verdadeiros e existem as ovelhas. Para acreditar no Senhor, tenha uma Bíblia. Leia, folheia, pratique ela, viva ela.
para não ser enganado e nem passado para trás, como muitas pessoas têm passado. Então aqui, na parte B, foi tão interessante. Os senhores me honraram com a sua visita. Portanto, deixe que eu os sirva. Abraão queria servi-los. Abraão queria mostrar a importância deles estar passando a noite na casa deles. Isso é muito legal quando a pessoa reconhece que você está de viagem, quando você está cansado. E a pessoa fala, venha pousar na minha casa, ou passar algum tempo, ou comer alguma coisa. Isso é legal, é comunhão que Deus se agrada, fica feliz. O amor de Deus é plantado nas pessoas de várias formas, é verdade. Depressa, pegue 10 quilos de farinha e faça pão, por favor. Assim ele disse para a esposa dele, Sara, fazer pão para os homens comer. E eu creio que ali serviram mais coisas também. Eu creio e acredito. E depois que eles comerem, eles perguntaram, aonde está Sara? No versículo aqui, 9, fala assim, no capítulo 18 de Gênesis. Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Os anjos perguntou aonde que está Sara. Mas dali da onde ela estava, poderia ouvir o que eles conversavam, porque não era longe, era bem perto. Um deles disse o seguinte, no ano que vem, eu virei visitá-lo. Outra vez, esse é o versículo 10 do capítulo 18 de Gênesis. No ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. Em nossa época, Sara e a sua mulher terão um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim, como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Ela estava de longe, só ouvindo essa conversa entre os anjos e entre Abraão. Eles falaram que ela teria filho. Daqui um ano que voltasse, teria um filho. Ela ficou surpresa porque eles eram velhos. A palavra de Deus sempre anuncia e fala a verdade àqueles que querem ouvir. Aqueles que querem aprender. Já está tudo aqui para você viver e aprender. Não precisa ninguém errar para você aprender. Não precisa ninguém sofrer para você aprender. Você já pode sofrer se você quiser. Mas você pode aprender com a Bíblia, porque ela já está aqui. O sofrimento são escolhas. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Esse mundo existe masoquistas que gostam de sofrer, que gostam de chorar, que gostam de ter uma vida desse jeito. E tem aqueles também que não gostam, que gostam de ter uma vida alegre e feliz a vida inteira. É difícil, mas passaremos com Deus, com Jesus. Há momentos bons, há momentos ruins. Há tempo de ganhar, há tempo de perder. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Há tempo para tudo. Há tempo de namorar, há tempo de casar, há tempo de noivar, há tempo de se maravilhar com Deus, com a esposa, com o marido, com os filhos. Momentos marcantes, bom, passeio, resenha, churrasco, esporte. Tudo é tempo de Deus, Deus coloca o tempo certo, a hora certa, para você ser feliz. É interessante a Bíblia que ela fala os nossos corações, ela fala. Então aqui ela ficou só ouvindo a conversa da barraca, porque eles eram muito velhos, é verdade. E no versículo seguinte, fala assim, no versículo 13, do capítulo 18 de Gênesis. Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter filhos? Será que para o Senhor alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-los outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com
medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Então os anjos daqui falam mais uma vez para ele, para Abraão e Sara: daqui um ano eu voltarei e vocês terão filhos. E ela riu realmente, deu risada porque eram velha e ele era velho. O que é impossível para Deus? Essa pergunta que ele fez. Nada é impossível para Deus. Tudo pode acontecer, tudo é possível. Deus realiza sonhos. Deus envia Jesus para fazer milagres para você. Deus multiplica, Deus abençoa, Deus restaura, Deus renova, Deus reajusta. Deus te dá tudo. Alguma coisa que você lembra, que você já passou com Deus, que você pode dizer: foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou, foi Deus que fez isso para mim. Eu não era merecedor, mas mesmo assim Deus me abençoou, me concedeu. Eu creio e acredito que todo mundo já tiveram essa chance e essa oportunidade. Eu creio e acredito. Todo mundo já passou por milagres, presentes já ganhou, que Deus o abençoou de certa forma. Como pode isso acontecer? É que Deus conhece cada coração e cada momento, é verdade. O tempo de Deus não é o nosso tempo, é um tempo extraordinário dele te abençoar. Glória a Deus. Então, mais alguns versículos na frente. No capítulo de Gênesis 21, do versículo 1 ao versículo 3, fala assim. Olha como que é interessante essa mensagem. O nascimento de Isaac. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Abraão pôs nele o nome de Isaac. Para vocês verem que é tão interessante essa mensagem. Deus tinha falado que iria dar um filho, é verdade. Deu um filho para Abraão, chamado Isaac. É tão interessante essa mensagem, que quando nasceu Isaac, eles ficaram muito felizes. Eles ficaram maravilhados. Eles ficaram tão alegres. E tinha se cumprido a promessa que Deus tinha feito a ele. Mas é tão interessante essa outra mensagem. É tão interessante que Deus, ele ainda fala assim. Quer ver? Espera aí um pouquinho. Eu fico maravilhado nessa mensagem, porque Deus, ele fala assim, aqui no finalzinho. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Abraão pôs nele o nome de Isaac. Olha que mensagem da palavra de Deus. Lemos no comecinho. Deus tinha falado para Abraão que daria um filho a ele, a Sara. Se cumpriu a promessa, se cumpriu. A recompensa chegou. Mas eles passaram momentos também lá atrás, quando aconteceu aquela, infelizmente, né, um erro de fazer as coisas que não é de Deus. O filho é uma dádiva do Senhor, é verdade. Mas quando vocês fazem as coisas erradas, as consequências vêm no futuro, não é na hora. O arrependimento, ele vem depois. Ainda é bom que você se arrependa, peça perdão. Mas muitas coisas acontecem porque as pessoas não vigiam. Porque as pessoas não falam com Deus. Porque as pessoas não se conversam entre o marido e a mulher para
se arrumar, para se ajeitar, para se dialogar, para dar certo, para não dar errado. Se tivesse uma boa conversa, um bom assunto, um bom entendimento, ou Deus no momento, tantas coisas poderiam ser evitadas. E é verdade. Então aqui hoje eu encerro mais uma live, encerro mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje é domingo no Japão, dia 28 de abril de 2024. Encerro aqui. Bom final de semana a todos. Bom Golden Week a todos aqui no Japão. É feriado no Japão prolongado de uma semana. Tenha ótimos passeios, ótimas felicidades, ótimos momentos bons em família, em amigos, em colegas, em conhecidos, em companheiros. Seja feliz na presença de Deus. Deus te concede que você faça tudo que é bom, que é saudável e verdadeiro. Esteja em verdade, em obediência, em santidade. Jesus te ama e ama demais. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Top 10! Da hora, galera! Falou, é nóis! Fui!